Então, pessoal, nós vamos iniciar aqui as revisões de física, né? Principalmente a parte que seria a física do primeiro ano, a parte da mecânica, que eu fiquei responsável, né? Então, hoje nós vamos ter essa introdução à cinemática, nós vamos fazer essa revisão de introdução à cinemática. Só lembrando para vocês, né, que cinemática vai ser a parte da mecânica que estuda os movimentos, né? E não está preocupado, nós não estamos preocupados aqui no que causa esses movimentos, né? Qual é a causa desses movimentos? Nós não estamos interessados se tem uma força atuando, se são colisões, nada do tipo. A gente só vai estudar o movimento em si. O movimento vai estar acontecendo, nós vamos estudar. E aqui a gente vai fazer essa pequena revisão aí para vocês com foco no Enem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar da definição de movimento, né? Então, quando é que eu afirmo que um corpo está em movimento? O corpo vai estar em movimento quando sua posição mudar, né, com o passar do tempo, certo? Então, quando a posição desse corpo muda com o passar do tempo, a gente diz que ele está em movimento. Outra coisa importante também é que essa mudança ela tem que acontecer para um determinado referencial. Então, a gente sempre tem que definir qual é o referencial ao qual nós estamos do qual nós estamos falando, né? Então, a gente vai representar a posição do corpo, né, do que está se movimentando, nós vamos chamá-lo de móvel, né, de maneira mais genérica. A gente pode representar as posições dele pelas letras S, D, X, tanto faz, né? Tem várias maneiras de você representar. Enquanto que o tempo vai ser representado pela letra T. Então, na nossa figura aqui, nós temos o quê? O corpo está na posição S0, ou seja, a posição inicial, está no tempo T0, certo? E ele vai se deslocar até uma posição final, que eu vou chamar de SF, e nessa posição final, o tempo vai ter passado, saindo aqui do T0, vai passar o tempo e ele vai chegar aqui num tempo TF, certo? O ΔS, lembrando essa letra grega aqui, ΔS representa variação. Então, posição final menos posição inicial vai ser o espaço percorrido pelo móvel, enquanto que tempo final menos o tempo inicial vai ser o tempo gasto, certo? Quando eu fizer, sempre que eu botar o deltazinho aqui na frente, vai ser o valor inicial, o valor final da grandeza menos o seu valor inicial. Isso vai ser assim. Então, ΔS, posição final menos posição inicial. ΔT, tempo final menos o tempo inicial. Então, se o corpo muda de posição com o passar do tempo, né, para um determinado referencial, aqui o referencial que nós estamos considerando somos nós, estamos observando a situação, nós dizemos que esse corpo se movimentou, né? Ou seja, ele entrou em movimento, ele estava em movimento, certo? Então, bora lá. Então, vamos para vocês. Um conceito importante quando você fala de movimento é a questão do referencial. Você tem sempre que se referir a alguma coisa, tem que determinar em relação a quem o movimento vai estar acontecendo, né? Então, o que é que vai ser o referencial? O sistema que a gente vai utilizar, né, para determinar se um corpo vai estar ou não em movimento. Além disso, esse referencial vai servir, né, vai ser necessário para a gente determinar qual a velocidade que aquele corpo tem, né, e bem como determinar a sua trajetória, né? A escolha deve ser feita com cuidado quando você for escolher o referencial, quando for sempre for dizer referente a quem o corpo está em movimento, né? Você tem que fazer essa escolha com cuidado, porque isso é a diferença entre a análise ser feita corretamente ou incorretamente, a análise do movimento, né? E isso daqui é importante para a gente, esse último ponto. O referencial sempre se vê em repouso, né? Então, nós vamos trabalhar aqui a parte da cinemática. No primeiro instante, nós não vamos trabalhar aqui a questão de aceleração. Os movimentos que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento são movimentos que nós chamamos de uniformes. Eles não têm aceleração. Então, se ele não tem aceleração, a gente sempre pode colocar um referencial como estando em repouso. E esse referencial vai analisar toda a situação, né? Toda a situação do movimento, certo? Muito bem. Então, ó, vamos imaginar aqui uma situação em que eu tenho uma árvore aqui e
dois referenciais, certo? Então, 3 referenciais aqui. E aí nós vamos fazer um movimento aqui. Vamos analisar o movimento entre eles, certo? Como é que cada referencial vai dizer como está o outro, certo? Então, imaginar que na primeira situação, no referencial 1, nós vamos falar do movimento desses dois, do referencial 2 e 3, com relação, né, a partir do referencial 1. Aqui é o nosso observador, que nós chamamos. A árvore vai ser o nosso observador. Então, se os dois referenciais, né, se afastam da árvore, ela pode dizer, né, o referencial 1, que tanto o referencial 2 quanto o referencial 3 estão em movimento, certo? Os dois referenciais aqui estão em movimento. Os dois corpos aqui estão em movimento, certo? Agora, pessoal, vamos ter cuidado com uma coisa. Veja bem. Deixa eu tentar voltar aqui. Isso. A árvore está aqui, parada, um observador ao lado da árvore, né? Ele vai analisar a situação. Ele vê os dois em movimento, né? Então, para ele, os dois estão em movimento. Agora, percebam que a distância entre o referencial 2 e o referencial 3 não muda, né? Não muda. Então, se eu fosse dizer se eu fosse falar do movimento entre o referencial 2 e o referencial 3, né, o que eu ia dizer? A posição deles, um com relação ao outro, mudou? Não mudou. Então, nesse caso, o referencial 2 está parado com relação ao referencial 3 e, né, do mesmo modo, o referencial 3 está parado com relação ao referencial 2. Né? Vamos ver como seria isso. Então, nessa segunda situação, nós vamos analisar a mesma situação que a gente viu na anterior, né, no slide anterior, nós vamos analisar a situação a partir do referencial 2, certo? O referencial 2. O que o referencial 2 ele percebe? Ele percebe que a distância entre ele e a árvore está aumentando, né? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. A distância entre o referencial 2 e a árvore, né, que é o referencial 1, está aumentando. Mas, como eu disse para vocês, eu posso sempre considerar o referencial como estando em repouso. Então, esse referencial 2 agora, ele que vai analisar a situação, ele vai estar em repouso. No entanto, para ele, né, ele se vê em repouso. No entanto, ele percebe que a árvore está se distanciando dele. Então, para o referencial 2, é como se a árvore estivesse em movimento, né? Fisicamente, analisando de maneira física. Né? Aquela situação que a gente está sentado dentro de um carro, o carro está em movimento, né, referencial, e a gente olha para fora e a gente vê, entre aspas, né, as árvores se movimentando, andando para trás. Né? É a mesma coisa aqui. O referencial 2 se vê em repouso e ele vê a árvore, referencial 1, em movimento. E como é que ele vai ver o referencial 3? Como para vocês. Né? A distância entre eles não varia. Então, para o referencial 2, o referencial 3 está em repouso, certo? Para o referencial 2, o referencial 3 está em repouso. Né? Agora, vamos analisar a situação a partir do referencial 3. A mesma coisa, né? Mesma coisa que aconteceu com o referencial 2. O referencial 3, ele vê a árvore se distanciando, então, para ele, a árvore está em movimento, né? Enquanto que a distância entre ele e o referencial 2 não muda. Ou seja, para ele, para o referencial 3, o referencial 2 está em repouso, certo? Então, ó, tenham cuidado quando a gente for analisar a situação, porque você tem sempre que falar do referencial. Quando você fala em movimento, você tem sempre que determinar o referencial para você poder fazer uma análise correta, né? Muito bem. Então, o outro ponto do conceito de referencial é a questão do formato da trajetória. Né? O referencial também é importante para definir o formato da trajetória, certo? Então, vamos imaginar aqui uma situação que eu tenho aqui uma pessoa, ela está no solo, né? A posição dela com relação a algum referencial no solo não muda, então nós dizemos que ela está parada aqui e ela está observando um avião despejar uma carga aqui, mantimentos, alguma coisa. Então, o avião vai estar se movimentando aqui na horizontal, né? E ele solta esse pacote, certo? Muito bem. Então, existem aqui
duas trajetórias diferentes, conforme você escolhe o referencial adequado, né? Vamos lembrar de uma coisa. Vamos imaginar aqui o seguinte, que esse avião está se movimentando aqui na horizontal com uma velocidade constante, certo? Sei lá, 500 km por hora, né? Está se movimentando com uma velocidade constante. E o que acontece? Um movimento de queda, vamos lembrar lá do primeiro ano, um movimento de queda, vamos supor aqui que seja queda livre, é um movimento acelerado, certo? Um movimento acelerado. Então, o que acontece? Aqui, quando esse objeto está se movimentando na horizontal, ele solta esse pacote, né? O avião está se movimentando na horizontal, solta o pacote tem dois tipos, ele vai ter um movimento que nós chamamos de bidimensional, porque ele tem um movimento na horizontal, devido ao movimento que ele tinha na horizontal, por causa que ele estava ligado ao avião, e vai ter um movimento na vertical, que é um movimento de queda, certo? Então, o movimento na horizontal, ele é um movimento que nós chamamos de uniforme, ou seja, a velocidade não muda, não tem aceleração na horizontal. Né? O movimento na horizontal é um movimento uniforme. Já o movimento na vertical é um movimento acelerado, é um movimento de queda. Né? Muito bem. Então, o que acontece? Vamos analisar aqui a situação para dois referenciais diferentes. Um referencial vai estar no avião, é o piloto, por exemplo, como ele vai ver o movimento do pacote, e o outro referencial é esse cara que está aqui. Né? Então, o que acontece? Nós já sabemos que para esse cara que está aqui, ele vê o movimento descrito por essa trajetória aqui. O pacote descreve essa trajetória. Né? Vai ter um movimento bidimensional, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, esse movimento aí é um arco de parábola. Né? Então, no referencial da pessoa externa ao avião e em solo, esse cara, o pacote cai descrevendo um arco de parábola. Agora, para o referencial que está no avião, né, o que é que ele vê? O avião, o pacote ele vai caindo, mas ele vai caindo na mesma vertical do avião. Isso quer dizer o quê? Percebam que a posição, vamos descrever aqui, ó, um eixo X aqui e um eixo Y. A única coisa que muda da posição do pacote com relação ao avião é o eixo Y, porque ele cai. Mas o eixo X, o avião sempre vai ver o pacote exatamente embaixo dele. Ó, tá vendo? O avião sempre vê o pacote exatamente embaixo dele. Então, não há um movimento no eixo X, né? Para esse pacote, segundo o piloto do avião vê. Ele só vê o movimento no eixo Y, só vê o pacote cada vez mais longe, caindo. Então, nesse caso aqui, né, o referencial do avião, o pacote cai verticalmente em linha reta. Claro que aí a gente está desprezando a resistência do ar e várias outras coisas, né? Mas é mais ou menos dessa forma, é aproximadamente dessa forma, certo? Então, percebam. Vamos lá. Voltando ao conceito de referencial. O referencial vai ser importante para nós determinarmos se o corpo está ou não em movimento. Nós vamos poder determinar qual é a velocidade desse corpo e nós também vamos poder determinar qual é a trajetória que esse corpo descreve, certo? É por isso que é importante você falar do referencial, sempre, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, um conceito que é muito importante e quando você estuda a cinemática é o conceito de velocidade média. Né? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma situação, tem um carrinho aqui, que ele sai de uma posição inicial, lembra o S representa a posição, pode ser um X ou um D, tanto faz. O carro sai dessa posição aqui, que eu chamei de S0, posição inicial, ou SO, né? Vamos chamar de SO, para ficar SO e SF. SO, posição inicial, num tempo inicial, ele vai se deslocar aqui até essa posição final. E vai estar num tempo final aqui, certo? Qual a definição matemática de velocidade média? A velocidade média vai ser a variação da posição, né? SF menos SO, posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo que se gastou para descrever essa variação de posição. Tempo final menos o tempo inicial. E a gente bota de maneira organizadinha, condensada, ΔS sobre ΔT. Essa é a fórmula clássica da velocidade média. ΔS sobre ΔT, variação do espaço dividido pela variação do tempo.
né? Então, a partir disso daqui, nós já sabemos quais são as unidades da velocidade média. É a unidade de espaço sobre a unidade de tempo. Então, as unidades de medida da velocidade média vão ser quem? Quilômetros por hora, né? Pode ser quilômetros por hora, metro por segundo, centímetro por segundo, milímetro por segundo, e assim vai. Né? O Enem, o que é que o Enem gosta de fazer? Ele gosta de botar umas unidades tipo milímetro por segundo, né? Centímetro por segundo. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que lembrar sempre das formulazinhas de transformação, certo? De unidades. Muito bem. Então, ó, uma transformação extremamente útil, né, para a gente trabalhar com a questão da velocidade média é você transformar de quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa, certo? Então, lembrar dessa regrinha, de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6, certo? De quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Então, ó, dois exemplos aqui, só para a gente ficar inteirado. 72 km por hora. Para eu transformar para metro por segundo, eu divido por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, fica quanto? 72 dividido por 3,6, você faz a continha, está 20 metros por segundo. Né? Agora, eu tenho 10 metros por segundo. E quero transformar em quilômetros por hora, o que é que eu faço? De metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Né? Então, fica 36 quilômetros por hora. É só lembrar que a vírgula corre uma casinha para a direita. Né? Então, lembrar, essa transformação ela é útil e ela vai estar presente muito, né, nas questões que a gente responder. Ó, cuidado, aqui a gente tem muitas vezes, aparece as velocidades que mais aparecem para você fazer transformação são essas, 72, 36, 144 km por hora, para você transformar para metro por segundo. Né? Essas que têm uma transformação mais simples, certo? O Enem, ele não está preocupado com sua capacidade de cálculo, né, de você fazer cálculos mirabolantes lá na hora. Não, ele está preocupado mais com a questão do seu raciocínio, de você conseguir, de você conceber uma maneira mais simples de responder as questões, certo? Tudo bem. Então, dois conceitos importantes que vêm, né, depois de você entender bem a questão do movimento, é de saber se o movimento ele é progressivo ou regressivo. Isso diz unicamente respeito à questão do sentido em que o movimento está acontecendo, certo? Então, se a posição final, o móvel tem um objeto se deslocando, um móvel, e a posição final dele é maior do que a posição inicial, por exemplo, sai do 10 e vai para o 20, posição final maior do que a posição inicial, então nós temos que a velocidade média, certo, vai ser maior do que zero. E nesse caso, eu tenho um movimento progressivo, certo? Progressivo, velocidade média maior do que zero, movimento progressivo, né? No caso aqui que eu estou mostrando, está aí o carrinho se movimentando, S0, SF, e aí eu tenho velocidade média, posição final mais posição inicial, esse valor aqui, SF, é maior do que esse aqui, portanto, a velocidade média vai ser positiva, certo? E o movimento vai ser chamado de progressivo. Muito bem. Agora, se eu tenho a posição final menor do que a posição inicial, por exemplo, você está saindo de uma cidadezinha, né, em que você tem, por exemplo, que a marcação da quilometragem que tem lá na pista, né, que fica na lateral, é 100 quilômetros. E você está indo para outra cidade em que a marcação da quilometragem lá está 80, por exemplo. Ou seja, você saiu de 100 e foi para 80. A posição final é menor do que a posição inicial. Nesse caso, a velocidade média vai ser menor do que zero. Por quê? Porque a posição final é menor do que a posição inicial. E aí nós vamos chamar esse movimento de movimento regressivo, certo? Quando a velocidade média vai ser menor do que zero. Né? Então tá aí, ó. Se eu tenho uma posição final menor do que a posição inicial, isso daqui vai dar negativo, o tempo sempre vai ser positivo, não tem jeito, então vai ser menos ΔS sobre ΔT. Então, o sinal negativo da velocidade média diz unicamente
respeito à questão do movimento ser progressivo ou regressivo. Se ele está indo no sentido em que aumenta as posições, né? Vamos lá lembrar da matemática, no sentido em que aumenta as abscissas, então você tem um movimento progressivo. Se você está indo no sentido contrário, no sentido em que diminui as abscissas, né? Então você tem um movimento regressivo, certo? Ok? Beleza. Um outro conceito que vem no bolo, né, quando você vem estudando a questão das velocidades, é a velocidade instantânea, né? Então, a velocidade instantânea é a velocidade do móvel, não está dizendo um determinado instante, um determinado momento, né? A gente pode imaginar como sendo a velocidade mostrada no velocímetro. Então, você está lá no seu carro, está dirigindo, você olha para o velocímetro, rapidamente tem lá 50 km por hora. Essa é a sua velocidade instantânea, né? Se você está na moto, 60 km por hora, sei lá. Então, essa é a sua velocidade instantânea. A velocidade você tem em um determinado instante, você tem em um determinado momento, né? Muito bem. Em geral, a velocidade instantânea ela vai variar, né? Ela não vai ser constante, certo? Então, a velocidade instantânea está sempre variando, porque você está andando no carro, tem um quebra-mola, você tem que reduzir, tem um buraco, você tem que desviar. Tudo isso faz com que sua velocidade mude, sua velocidade instantânea. Então, no geral, né, a velocidade instantânea sempre está variando com o tempo. Só tem um tipo específico de movimento, que nós vamos estudar depois, é o movimento uniforme, né, que a velocidade permanece constante. Esse movimento, geralmente, ele só acontece quando você está... nós vamos estudar um caso específico, é o movimento retilíneo uniforme. Um movimento que a velocidade é constante e o corpo tem uma trajetória, ou seja, o conjunto das posições que ele ocupa é uma linha reta, né? Então, como é que a gente define matematicamente a velocidade instantânea? Não precisa se preocupar. Esse termo aqui, para quem ainda não está no terceiro ano, isso aqui significa limite. Está dizendo o quê? Eu vou pegar aqui, ó, essa parte aqui, delta S sobre delta T, é a mesma da velocidade média, né? Então, espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. Eu vou pegar o espaço percorrido, só que num tempo cada vez menor. O intervalo de tempo que eu vou pegar, o tempo final, mas o tempo inicial vai ser uma coisa bem pequenininha, certo? Por quê? Para eu pegar, desculpe, para eu pegar um valor cada vez menor. E aí isso vai me dar a velocidade que eu vou ter num determinado instante, certo? Num determinado momento. Não se preocupem, é uma notação matemática mais avançada, né? É só para a gente ter uma noção de que a velocidade instantânea é a velocidade que você tem quando você toma intervalo de tempo cada vez menor. A gente está dizendo aqui que o intervalo de tempo tende a zero, né? Sem desespero, não precisa se preocupar, não precisa perder sono. Isso daí é só para a gente ter uma noção da definição rigorosa de velocidade instantânea. Mais uma vez, aqui no ensino médio, geralmente nós vamos trabalhar situações em que essa velocidade instantânea é igual à velocidade média. Então, o cálculo vai ser só ΔS sobre ΔT mesmo, certo? Sem problema. Muito bem. Então, feita essa pequena revisão, né, dessa parte inicial de cinemática, em que nós estamos trabalhando os conceitos de velocidade média, vamos fazer aqui um exemplo simples. É um exemplo do Enem de 2012. Então, bora lá. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. Então, estou entendendo, né? Vai fazer uma entrega, ela quer no menor tempo possível, né? O mais breve possível, e aí tem o trajeto, ele pode ser dividido em dois trajetos, cada um tem um determinado comprimento e cada um pode ser realizado em velocidades máximas diferentes, né? Então, aqui, ó, no primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora, certo? Então, supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente à velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização desta entrega? Né? Então, bora lá. Eu fiz aqui um pequeno esquema da situação, né? Só para a gente ter noção aqui. Então, aqui eu tenho empresa,
e o local da entrega. São dois trechos. No primeiro trecho tem um ΔS1 de 80 km e no segundo trecho tem um ΔS2 de 120 km. No trecho 1, eu gasto um tempo T1 e no trecho 2 eu gasto um tempo T2. Ele quer saber, nessa questão, qual será o tempo necessário para a realização da entrega. Ou seja, eu quero saber o tempo que eu levo para sair da empresa e chegar no local da entrega, certo? Por isso que eu tenho dois trechos, cada um vai ter um tempo diferente. Eu vou levar um tempo diferente para T1 e vou levar um tempo diferente no T2 para o trecho 2, certo? E o meu tempo total vai ser quem? Vai ser a soma do T1 mais do T2, certo? Então, o que a gente precisa fazer nessa questão é calcular o valor de T1 e de T2, certo? Nós temos aqui o seguinte, vamos lembrar do conceito de velocidade média. Velocidade média, ΔS por ΔT. Né? Então, no conceito de velocidade média, a gente tem a relação entre as três grandezas aqui do problema. Velocidade média, ele forneceu para a gente. Distância a ser percorrida, ele também forneceu. Só vai faltar o tempo, que é o que a gente quer descobrir. Né? Então, vamos lá. Ó. Vamos botar aqui, deixar aqui pequenininho para a gente estar sempre lembrando. Então, primeira coisa, eu vou descobrir T1. Né? A gente organiza aquela fórmula, velocidade 1, que é a velocidade média do velocidade média 1. Lembrando, velocidade média é ΔT sobre ΔT. Eu só troquei os dois de lugar aqui, ó. A gente pode fazer isso. E agora eu tenho um T1. T1 é ΔS1 sobre V1. Ou seja, quem é ΔS1? 80. Quanto é o V1? 80. Ele deu na questão que a velocidade média do primeiro trecho é 80. Então, 80 por 80, 1 hora. Já temos o tempo 1. Né? Vamos descobrir o tempo 2 agora. ΔS2 dividido por V2. Então, nós vamos ter o quê? O tempo 2 vai ser 60 dividido por 120, que dá quanto? 0,5 da hora, ou seja, meia hora. Né? Então, eu já sei que no tempo 1 eu gasto 1 hora, enquanto que no tempo 2 eu gasto meia hora. Né? O meu tempo total é a soma dos dois, 1 mais 0,5 é 1 hora e meia. Né? Então, nós temos aí que a resposta certa, no caso, é a letra C, certo? 1,5 hora. Certo? Então, ó, perceba que a gente tem que saber trabalhar com a fórmula da velocidade. Velocidade é ΔS sobre ΔT, mas na questão ele pede o tempo. Então, por isso que eu fiz essa troca aqui de lugar dos dois. Eu posso fazer isso. Né? Então, é só lembrar da regrazinha do cruz credo e depois passar para o outro lado dividindo, aquela coisa lá que a gente aprende. Né? Muito bem. Então, com isso, eu tenho que o meu tempo 1 de 1 hora, o tempo 2 de meia hora, o tempo total de 1 hora e meia. Certo? Letra C. Essa é a resposta, é a alternativa correta. Né? Um segundo exemplo. Vamos lá. Então, nós temos do Enem de 2014. A Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, de São Paulo, testou em 2013 novos radares que permitem um cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea, ao se passar pelo radar, e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer. Nós vimos isso hoje, né? O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Certo? Com isso, a CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre os que atendem às condições de condução segura observadas. Né? Então, ele quer saber nessa questão, olha aí, a placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições é qual o valor máximo, né, que a placa, que está antes dos radares, vai ter que indicar, que vai ser a velocidade máxima que o motorista pode desenvolver, né, naquele trecho, para estar dentro do valor permitido, dentro da velocidade permitida. Lembrando, ó, isso daqui é importante.
o percurso que vai ser realizado entre os dois radares é de 1 minuto e 24 segundos. No mínimo, tem que ser esse valor. Certo? Pelo menos esse. É desse valor para cima. Né? Menos do que isso, a gente já vai entender que a velocidade vai estar acima do valor permitido. Certo? Muito bem. Então, nós temos o quê? Ó, aqui é o desenho da questão, que tinha na questão. O sistema mede o tempo decorrido entre um radar e o outro e calcula a velocidade média. Então, ó, o carro passa por aqui, passa no primeiro radar, depois passa no segundo. O tempo em que ele leva para passar entre os dois radares tem que ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. É o que ele está dizendo aqui. 1 minuto e 24 segundos. O tempo que ele demora para passar de um radar ao outro. Certo? Muito bem. Então, no teste feito pela CNT, os dois radares ficavam a uma distância de 2,1 km um do outro. Ou seja, os radares estão a 2,1 km um do outro. Certo? E o tempo, ou seja, vamos analisar. O carro, para estar dentro da faixa de velocidade permitida, ele tem que percorrer essa distância de 2,1 km, né, em, no mínimo, né, 1 minuto e 24 segundos. Né? 1 minuto e 24 segundos. É desse valor para cima. Ele tem que gastar no mínimo 1 minuto e 24 segundos para percorrer 2,1 km e estar dentro da faixa de velocidade permitida. Certo? Então ele quer saber qual vai ser o valor dessa velocidade. Qual vai ser o valor dessa velocidade? Vai ter que colocar uma placa lá e qual vai ser o valor da velocidade que a placa vai indicar. Certo? Lembrando, as placas de trânsito, elas geralmente dão a velocidade em quilômetros por hora. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter, no final das contas, uma velocidade em quilômetros por hora. Mas o que é que a gente vê aqui? Nós temos um problema do seguinte: o tempo foi dado em minutos e a distância foi dada em quilômetros. Então, a gente tem que fazer alguma transformação aí. Veja, transformar 1 minuto e 24 segundos em hora é uma coisa que vai dar mais trabalho para a gente fazer, né? Que a gente vai ter que pegar esse valor aí, dividir por 3.600, transformar em segundo, dividir por 3.600, enfim, né? Já é mais complicado. Então, o que é que qual é a proposta? Né? Primeiro, a gente vai ter aqui a velocidade média, a gente já sabe. A proposta é a seguinte: vamos transformar para unidades do SI, ou seja, eu vou transformar a distância que está em quilômetro, eu vou transformar para metro, certo? E o tempo que está em minutos e segundos, eu vou transformar para segundo. Então, 2,1 km em metros fica 2.100 metros. 1 minuto e 24 segundos em segundos fica 84 segundos, né? Então, nós vamos ter o quê? Que a velocidade que o carro vai ter que desenvolver, a velocidade máxima que ele vai desenvolver, né? Que ele vai poder desenvolver para, aliás, para estar dentro daquela faixa limite, né? Vai ser essa daqui, velocidade média delta S ou delta T. O tempo, a delta S, 2.100 metros, dividido por 84 segundos, a gente faz essa operação, dá 25 metros por segundo, certo? Só que eu estou em metro por segundo. E aí lembrem-se daquela figurazinha lá, bonitinha. Para eu transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu faço o quê? Multiplico por 3,6. Então, quando eu multiplico 25 por 3,6, eu tenho como resultado 90 quilômetros por hora, né? Então, a letra certa aí é a letra C de carniça. Tá aí, 90 quilômetros por hora, certo? Então, pessoal, percebam, a conta em si, ela não é difícil, né? O cálculo em si, ele é simples. O que é que você tem que ter cuidado? Você tem que ter, né, a sensibilidade de saber qual é o tipo de transformação que você vai fazer, né? De entender essas transformações. No caso aqui, nós vimos, eu ia trabalhar a velocidade média, a fórmula está dada simples, só que ele deu em unidades estranhas, vamos colocar assim, né? E aí você tem que fazer as transformações de modo que você tenha uma unidade mais fácil de você trabalhar. E eu aqui peguei a distância de quilômetros, transformei para metro. Né? O tempo que estava em minutos e segundos, eu transformei para segundos, certo? E fiz essa divisão. 2.100 dividido por 84, veja como dá um número bonitinho, 25.
tem uma velocidade em metro por segundo, só que ele quer em quilômetros por hora. Então, para de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6 e encontra 90 quilômetros por hora, certo? Essa é a resposta certa. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos parar por aqui, fazer esses 2 exemplozinhos. Na próxima vez a gente faz mais exemplos e damos prosseguimento ao conteúdo, né? Estudem, certo? Estudem bastante, estudem como se não houvesse amanhã. Qualquer dúvida, quaisquer dúvidas, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, né? Sem problema, WhatsApp, telefone, ligar, mandar SMS, e-mail, pelo Facebook, do jeito que vocês quiserem. Entrem em contato comigo, tirem as dúvidas, né? Continuem estudando, pessoal, continuem estudando. Os outros professores vão passar para vocês os outros conteúdos, certo? Depois a gente vai ver uma maneira de passar uma lista de questões para vocês, tudo para que a gente vá sanando, na medida do possível, esse tempo que a gente está afastado de sala de aula, porque não sabemos se o Enem vai ser cancelado ou não, né? Então, na dúvida, haja, estude, leia, como se o Enem fosse acontecer ao final do ano, certo? Porque nós não sabemos mesmo o que vai acontecer, certo? E se esforcem, aqui está todo mundo dando o seu melhor. Aqui, como o professor Aloysio falou, ninguém é youtuber, né? Então, a gente está tudo muito no começo, estamos aprendendo como é que se faz, o som não está legal, a imagem não fica legal, a apresentação de PowerPoint às vezes não está muito legal também, mas a gente vai dando o nosso melhor. A gente dá o nosso melhor aqui, vocês dão o seu melhor daí, e a gente vai se organizando, e lá na frente a gente vai conseguir vencer, certo? Então, beleza, pessoal. Muito obrigado. Até mais.